Åland, um nome que provavelmente soa pouco familiar para a maioria, é uma nação autônoma europeia que passa despercebida no cenário internacional. Apesar de possuir sua própria bandeira, hino nacional e parlamento, Åland permanece um enigma para muitos. Localizado estrategicamente no Mar Báltico, na entrada do Golfo de Bótnia, Åland serve como uma ponte entre a Suécia e a Finlândia. Composto por cerca de 6.500 ilhas e rochedos, das quais aproximadamente 60 são habitadas, o país abrange uma área de 1.600 km² e conta com uma população de 30 mil habitantes. Apesar de sua ligação com a Finlândia, a língua oficial de Åland é o sueco, falado por 93% da população. Os habitantes de Åland, descendentes de antigos vikings, foram convertidos ao cristianismo por missionários suecos no século XII, integrando-se ao país. Em 1714, após uma importante vitória naval contra a Suécia, as ilhas foram conquistadas pelo czar russo Pedro I e utilizadas como um posto avançado. Com a independência da Finlândia do Império Russo em 1917, a população de Åland, com apoio sueco, buscava determinar seu próprio destino. A presença de uma significativa população de origem sueca, favorável à união com a Suécia, gerou tensão com a Finlândia, que aceitava a autonomia das ilhas, mas se opunha à sua independência total. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações foi estabelecida como uma precursora das atuais Nações Unidas, com o propósito de resolver conflitos entre estados de maneira mais pacífica. A crise internacional resultante foi o primeiro teste para a recém-criada Liga das Nações. A Liga determinou que as ilhas permaneceriam sob soberania finlandesa, porém com um alto grau de autonomia, incluindo um governo independente e a proibição de forças armadas ou bases militares. Em 6 de maio de 1920, a Finlândia reconheceu a autonomia de Åland, concedendo-lhe o direito de estabelecer seu próprio parlamento. Embora faça parte tecnicamente da Finlândia, Åland possui sua própria bandeira, hino nacional, constituição e governo. O parlamento de Åland é completamente independente em questões internas e exerce influência em assuntos externos. Um exemplo disso é a adesão da Finlândia à União Europeia em 1995, quando Åland realizou um referendo próprio e sua adesão foi formalizada por meio de um protocolo separado. O Parlamento de Åland, composto por 30 membros, é eleito a cada 4 anos por meio de voto secreto e sistema de representação proporcional. Podem votar todos os cidadãos com mais de 18 anos de idade e com direito de residência. O presidente da Finlândia possui direito de veto sobre as decisões tomadas pelo Parlamento de Åland em 2 situações específicas: quando o parlamento ultrapassa suas competências legislativas ou quando a legislação afeta a segurança interna ou externa da Finlândia. Em caso de dúvida, a decisão presidencial é tomada após consulta à delegação de Åland e, ocasionalmente, ao Tribunal Supremo de Justiça. A delegação de Åland é composta por membros eleitos metade pelo Parlamento de Åland e metade pelo governo finlandês. Como uma nação independente, Åland é membro associado do Conselho Nórdico, possuindo sua própria força policial e serviços postais. Eles tomam e implementam decisões independentes em diversas áreas, como saúde, educação e transporte. Além disso, os habitantes de Åland estão isentos do serviço militar. A Finlândia é reconhecida como o país mais feliz do mundo, de acordo com várias organizações de pesquisa. Åland, por sua vez, supera a média finlandesa em quase todas as métricas de felicidade e bem-estar, com uma expectativa de vida maior do que a do continente e uma população geralmente mais saudável. Essa combinação de autonomia, identidade cultural e bem-estar social torna Åland um exemplo de autogoverno bem-sucedido dentro de uma estrutura maior. Antes de se tornarem um posto avançado russo, as ilhas eram remotas, mas ao longo do tempo passaram por um processo de urbanização. Mariehamn, a cidade mais populosa, foi fundada em 1861 e batizada em homenagem a Maria Alexandrovna, a imperatriz consorte de Alexandre II. A cidade e o arquipélago de Åland são mundialmente conhecidos por sua história na navegação. O veleiro Pommern, atualmente um museu, está ancorado no porto de Mariehamn, enquanto o famoso navio holandês Jan Niveen também pode ser encontrado na cidade. Assim como em muitos assentamentos vikings, a navegação e a pesca sempre foram pilares da economia holandesa.
Atualmente, metade da economia local ainda depende das atividades marítimas. O Museu Marítimo, uma das principais atrações turísticas, evidencia a importância histórica do comércio marítimo, exibindo, por exemplo, moedas árabes de tempos antigos. A agricultura também desempenha um papel significativo na economia de Åland, com sua magnífica e única natureza, frequentemente elogiada pelos visitantes. Sendo um arquipélago ao sul da Escandinávia, Åland desfruta de um clima mais ameno do que a Suécia e a Finlândia, com os meses de maio a agosto sendo os mais ensolarados da região. Essa condição privilegiada contribui para a produção de mel de alta qualidade, resultado das abelhas que se alimentam das flores da rica flora local. As maçãs também são um importante produto agrícola, justificando o apelido de pomar de macieiras da Finlândia. Os longos dias ensolarados de Åland garantem que as maçãs sejam altamente produtivas e saborosas. Embora a Finlândia seja reconhecida por seu sucesso em software, especialmente para dispositivos móveis e jogos, Åland tem acompanhado esse progresso, com seu setor de software e jogos experimentando um rápido desenvolvimento e a criação de marcas ambiciosas. O governo local anunciou programas de incentivo para impulsionar ainda mais esse setor. Åland possui, inclusive, sua própria extensão de internet, onde sites com a extensão AX pertencem ao arquipélago, demonstrando sua identidade digital. A adesão de Åland à União Europeia em 1995 trouxe um benefício crucial: a isenção das práticas alfandegárias e fiscais da União Europeia. A aplicação das normas da União Europeia nesse sentido limitaria as atividades marítimas, principal fonte de renda do povo holandês. Atualmente, Åland atrai visitantes de países como Suécia, Finlândia e Estônia, que buscam produtos isentos de impostos e taxas. No entanto, como acontece em muitos países insulares, os preços dos bens de consumo básicos e alimentos são mais altos do que no continente. A educação à distância, ou ensino domiciliar, é um tema de debate há muito tempo na Suécia. A prática, que se popularizou durante a pandemia, tornou-se permanente ou parcial em algumas escolas. Com o aumento da população de refugiados, há preocupações sobre a qualidade da educação nas escolas suecas. Em resposta, o número de famílias que optam pelo ensino domiciliar tem crescido nos últimos anos. No entanto, o governo sueco se opõe fortemente à educação domiciliar para crianças em idade escolar, alegando que ela fragiliza os laços sociais e enfraquece a tradição democrática. Em 2011, a Suécia proibiu a prática do ensino domiciliar por essa razão. Na Finlândia, a educação domiciliar é permitida para famílias que desejam optar por essa modalidade. Em Åland, onde a língua oficial é o sueco, algumas famílias suecas que defendiam essa prática mudaram-se para Åland. O ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, é uma realidade em pelo menos 65 países, com os Estados Unidos liderando o movimento desde seus primórdios. Estima-se que cerca de 3 milhões de alunos americanos sejam educados em casa. Motivados por questões pessoais, religiosas ou insatisfação com o sistema educacional tradicional, pais optam por assumir a responsabilidade pela educação dos filhos, criando métodos de ensino personalizados que se adaptam às habilidades e interesses de cada criança. Nas Américas, países como Paraguai, Chile, Colômbia e Equador já permitem o ensino domiciliar, enquanto Argentina e México buscam regulamentar a prática. A ANED, entidade que acompanha o movimento, aponta essa crescente demanda por alternativas ao sistema escolar tradicional. Naturalmente, em qualquer região autônoma, há uma oposição separatista significativa, e Åland não é exceção. A ilha abriga uma comunidade considerável que busca a total independência, organizada pelo partido político Future of Åland. O principal objetivo desse partido é alcançar plena independência e liberdade para a região. A cultura de casas de veraneio é comum em Åland, especialmente durante os meses de verão. Muitos habitantes, principalmente da capital Mariehamn, se mudam para suas casas de campo, buscando maior isolamento e contato com a natureza. Åland possui uma regra que garante o direito de todos acamparem livremente. Essa lei permite que as pessoas acampem em qualquer lugar, desde que não permaneçam por mais de algumas noites, evitem o uso de fogo e mantenham uma distância segura de propriedades privadas. Essa liberdade de acampar, em um país que atrai milhares de turistas em busca de contato com a natureza,
proporciona uma experiência autêntica de conexão com a paisagem. O tamanho modesto e a configuração insular de Åland moldam a vida social na região, que se caracteriza por um ritmo mais tranquilo. A capital, Mariehamn, com seus 11.500 habitantes, concentra a maior parte da atividade, sendo possível percorrer a rua mais popular da cidade em poucos minutos. Nos finais de semana, os habitantes de Åland frequentemente viajam para Estocolmo em busca de entretenimento, como shows, peças teatrais, cinemas e outros eventos. A natureza insular de Åland, com sua pequena população, cria um forte senso de comunidade, onde praticamente todos se conhecem e existe um alto nível de confiança mútua. O transporte público em Åland é gratuito, tanto para moradores quanto para turistas. Apesar do tamanho reduzido dos assentamentos, as linhas de transporte público conectam as cidades, inclusive em áreas mais remotas. Åland tem sua própria bandeira nacional e placas de carro que as diferenciam da Finlândia, mas atualmente ainda utiliza o prefixo telefônico finlandês. Åland é um exemplo notável de uma região que conseguiu manter sua identidade cultural e linguística ao longo dos séculos, enquanto se beneficiava de uma posição única entre duas nações. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.